Boa tarde, senhoras e senhores, presentes ao Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da Rádio FM Assembleia 96,7. A Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano, presidida pelo deputado Heitor Ferrer, atendendo ao requerimento da deputada Eliane Novaes, realiza audiência pública que discutirá sobre a Lei dos Motoristas. Para a abertura da presente audiência, convidamos a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, deputada Eliane Novaes. Boa tarde a todos e a todas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa audiência pública que visa discutir a lei dos motoristas e convido aqui para compor a mesa o excelentíssimo senhor Dr. Paulo Douglas de Almeida de Moraes, procurador do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho, 24ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador Tarcísio Lima Verde Júnior, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região. Excelentíssimo senhor procurador-chefe Antônio de Oliveira Lima, Procuradoria Regional do Trabalho, 7ª Região. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Rebonato, juiz do trabalho, coordenador do Trabalho Seguro, Getrim 7, para compor a mesa. Excelentíssimo senhor José Tavares Filho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes de Mudanças, Bens e Cargas do Estado do Ceará, Sindicam. Excelentíssimo senhor Dimas Humberto Silva Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, Sindiônibus. Excelentíssimo senhor Carlos Jefferson Martins dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros, Intermunicipal e Interestadual no Estado do Ceará, Sintete. Excelentíssima senhora Joana Darque Barbosa Almeida, presidente da Central Única dos Trabalhadores, que vem representando a CUT, e então o senhor Luiz Ítalo Guerreiro, diretor jurídico, representando então a senhora Joana Darque. Gostaríamos de convidar o excelentíssimo senhor inspetor Cristiano, que quem vem no seu lugar representando o inspetor Cristiano é o senhor Carlos Derickson, chefe de policiamento da Superintendência, da 16ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Eu agradeço. Convidamos ainda, representando o doutor Francisco Biapina, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, o senhor Luiz Alves de Freitas, chefe de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho. Convidamos o senhor, excelentíssimo senhor Leonardo de Almeida Monteiro, do Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas. E convidamos o senhor Clóvis Nogueira Bezerra, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no Estado do Ceará. Composta a mesa, a mestre de cerimônia continua aí na sua... Senhoras e senhores, esta audiência pública realizada pela Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano, atendendo ao requerimento da deputada Eliane Novaes, dará início ao debate sobre o tema Lei dos Motoristas. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará lança sua plataforma de discussão através desse debate, entendendo que o setor de transporte rodoviário de cargas sempre buscou uma legislação específica para o seu segmento, como já ocorre com os demais modais de transporte, como o ferroviário e o marítimo, buscando prevenir os acidentes de trabalho
representando uma melhor qualidade de vida para os motoristas profissionais, que por muitas vezes passam por jornadas exaustivas de direção ininterrupta. Dessa forma, sendo um tema de relevância, é necessário promover uma discussão entre membros desta Casa, os representantes da sociedade civil e das entidades governamentais envolvidas. Convidamos a excelentíssima senhora deputada Eliane Novaes para iniciar os trabalhos. Eu agradeço, mestre de cerimônia. Queria inicialmente agradecer o deputado Heitor Ferrer, que não se encontrando, está numa reunião e ainda não pôde chegar até aqui, mas com certeza estaria aqui fazendo conosco essa abertura dessa audiência tão importante para a Comissão de Viação e Transportes aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, eu queria, diante disso, a gente dar início, dar as boas-vindas a todos e a todas, né? Dizer da nossa alegria de receber mais uma vez aqui nessa Casa Legislativa, e aqui o nosso convidado, né, que vem para nos esclarecer sobre essa importante lei, que vem esclarecer direitos e deveres, com certeza, para os trabalhadores e trabalhadoras nesse ramo, e que essa lei é considerada uma conquista muito importante para essa categoria. Eu acho que a nossa fala aqui é nesse sentido, é fruto de uma união de esforços que nós estamos de várias entidades, entre elas o TRT, Ceará, o Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa Trabalho Seguro do TRT, o G37, a Procuradoria Regional do Trabalho e a Assembleia Legislativa, por meio do nosso mandato, e toda a equipe e dos parlamentares que compõem a comissão aqui de Viação e Transportes. Então, e dizer que não é a primeira vez que essa casa abre esse debate, né? Portanto, nós, inclusive, desdobrando aquela última audiência que nós tivemos aqui, doutor Leonardo, nós ficamos com esse encaminhamento e hoje foi lido aqui na Assembleia Legislativa o projeto de indicação que dispõe sobre a criação da Delegacia Regional Especializada no Combate ao Furto e Roubo de Cargas no Estado do Ceará, e da outras providências, criada nas diversas macro-regiões do Estado do Ceará. Então, ficou esse encaminhamento, deve ser votado na próxima quinta-feira, então, já dando a nossa contribuição também, conforme o encaminhamento que ficou na última reunião aqui, naquela reunião que foi aqui feita nessa Comissão de Viação e Transportes. E dizer que a lei do motorista, apesar do nome, né, não diz respeito apenas aos profissionais que atuam na área de transporte de cargas, diz respeito também ao próprio desenvolvimento econômico do nosso Estado e do país, e sem a valorização desses profissionais, que diariamente colocam suas vidas em risco, né, nessas rodovias, nas estradas brasileiras, não há como pensar em promover o desenvolvimento da cadeia logística de transporte rodoviário do nosso país. Então, eu queria ressaltar isso como importante para o desenvolvimento do nosso país, do nosso Estado, né? Há muitas propostas de alteração da lei tramitando no Congresso, mas eu acredito que aqui esse debate deva surgir, se essa lei que está posta precisa dessa alteração e se é passível de alteração. Eu acho que deixar aqui esse público que está aqui, com certeza vai colocar a necessidade disso, e é preciso que o Estado e a legislação brasileira ofereçam uma garantia para o empregado, no caso, o motorista, de um trabalho digno e seguro, sem a necessidade de jornadas exaustivas, né, e que levam o profissional, muitas vezes, a fazer uso de drogas para se manter acordado e chegar rápido ao seu destino. Então, nós queremos aqui também incluir isso, né, como um bom debate e evitarmos aí proteger a vida desses motoristas que se expõem diariamente. Então, temos, portanto, que debater a lei do motorista, sua aplicação, a sua fiscalização, e bem como as reivindicações da classe trabalhadora, que atua em toda a cadeia logística de transporte de cargas, e parabenizar por essa iniciativa e manifestar o nosso apoio, com certeza, o Sindicam e todas as entidades que aqui estão presentes, né, em defesa da qualidade de vida e do bem-estar de todos os trabalhadores do ramo de transporte de cargas e suas famílias. Então, eu queria já agradecer, dizer da participação de todos aqui, da importância de a gente estar aqui e
e já passar para o nosso palestrante, o doutor Paulo Douglas de Almeida de Moraes, que é procurador do trabalho e que veio aqui nos prestigiar, trazendo a sua... como protetor dos motoristas, né? E eu acredito que, acho que quando eu cheguei, foi a primeira notícia que me deram. Lá está o protetor dos motoristas. E vamos ouvir, então, né, o que o doutor Douglas, Paulo Douglas, tem a falar, e, com certeza, deve ser bastante significativo para essa discussão de hoje à tarde. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Eliana Novaes. Eu gostaria, em nome do Ministério Público, do Trabalho, de agradecer a oportunidade que está sendo aberta à instituição de participar de uma audiência pública de tamanha envergadura e num momento tão oportuno, né? Que, de fato, como bem colocado pela deputada, nós temos algumas discussões hoje no Congresso que ameaçam seriamente essa conquista, que é uma conquista da sociedade, não é uma conquista apenas dos motoristas. Eu queria agradecer também aos representantes aqui do GETRIM, né, na pessoa aqui do Dr. Tarcísio, que está ao meu lado, Dr. aqui Rebonato, que é ao meu lado também, e Dr. José Antônio Parente, que não está conosco, mas que apoia muito esse trabalho, e, de um modo especial, ao meu dileto amigo, Dr. Antônio de Oliveira Lima. Enfim, o conjunto das pessoas está aqui também, né? Enfim, nós temos aqui um conjunto. Doutora Geórgia está no coração, né? Nos ajudou. Eu costumo dizer, bom, está ao vivo, não vou dizer o que eu ia dizer, não, deputada? Não, mas então vou dizer. vai dizer. Né? Vocês têm aqui o privilégio de contar com o apoio de um dos mais brilhantes procuradores do trabalho do país, doutor Antônio, né? E, igualmente brilhante e bela, doutora Geórgia. É um privilégio muito grande. E a gente vai começar a falar agora, e vai tocar em alguns assuntos muito mais de cunho jurídico, não é isso? E eu diria que é praticamente inconstitucional morar no Ceará. Por quê? Existe um princípio que chama o princípio da isonomia. Você tem que dar a todos igualmente um tratamento, né? E aqui os senhores são dotados de riquezas naturais e de belezas naturais que tornam, por exemplo, o meu humilde Mato Grosso do Sul absolutamente, inconstitucionalmente, fica difícil. Toda vez que eu venho visitar a terra dos senhores, eu fico pensando, o que eu estou fazendo lá, né? Enfim, o Ministério Público se sente abraçado e lisonjeado pela oportunidade de estar falando para os senhores. E quando a gente fala em, inclusive, degustado, um bom local, né, de pessoas tão amáveis, gentis, etc., na verdade, o que a gente está tocando é um bem maior que se chama dignidade. E a discussão aqui ela toca esse valor humano. Esse valor humano, o valor da dignidade, que, de certo modo, empolgou toda essa discussão. E foi a indignidade a qual é submetida o motorista brasileiro, que, já em 2007, acabou nos levando a levantar esse debate. Rondonópolis, para quem não conhece, é um grande entroncamento rodoviário, talvez o maior do país, e ali as questões ligadas ao motorista elas são muito candentes, elas são muito recorrentes, né? Eu dizia à doutora Geórgia aqui que eu, toda vez que ia até Cuiabá, que é um trecho de 200 quilômetros, pelo menos 3 acidentes. E eu já ligava para o nosso parceiro, e aqui eu já também cumprimento a Polícia Rodoviária Federal, já ligava para o superintendente e perguntava, olha, o que está acontecendo? Ou estão reformando, quando era durante o dia, podia ser um conserto na estrada, ou era acidente. E ele sempre tinha informação. E uma das situações, ele disse, olha, 2 carretas se chocaram, uma delas carregando algodão, né, e pegou fogo, e o cidadão já estava, naquela altura do campeonato, gritando e pedindo para que alguém desse um tiro na cabeça dele, porque ele não conseguia, ele estava preso nas ferragens. E acabou morrendo carbonizado, sem que pudesse ser socorrido. E ali, naquela região, então, essa situação era, como já disse, muito comum e nos levou a enfrentar uma questão que, até então, era tida como uma espécie de lenda, que é o uso de drogas para poder trabalhar, não é?
E como que chegou isso para nós? Chegou por meio de um médico do trabalho, né, e foi uma senhora, uma esposa de motorista, que o procurou e disse o seguinte, falou, olha, eu sou esposa, sou viúva de um marido vivo. E ela se explicou. Ela disse, olha, mas por quê? Porque quando ele volta para casa, ele está vivo, mas ele já não consegue mais lidar com a família, com os amigos, etc., em razão do vício em drogas. E o médico trouxe aquela situação para mim, e eu falei, agora, como que a gente faz? Chegando do Ministério Público do Trabalho, o desafio era, e para nós todos que militamos no direito, era, de certo modo, converter, verificar, aferir a veracidade do que se falava para, eventualmente, tomar uma medida. E o nosso instrumento é a ação civil pública, que tem, no Poder Judiciário, claro, o seu elemento de aperfeiçoamento de eficácia por meio de uma decisão judicial. Muito bem. Então, como constituir prova de uma questão tão polêmica e tão delicada como essa? Pois bem, nós fomos às rodovias e lá, num primeiro momento, eu pedi ao médico que pesquisasse. Naquela época, não tínhamos tanta facilidade para exames clínicos. E ele conseguiu localizar, com o exame de urina, a gente conseguiria constatar a presença do famoso ribite, que aquela senhora dizia que o esposo dela estava viciado em ribite. Né? Mas, como a diferença do custo não era tão grande, já resolvemos testar também a presença de cocaína. E, para nossa surpresa, 51% dos 100 trabalhadores testados apresentaram a presença de cocaína, não de ribite. Apenas 8% apresentaram o ribite, ou seja, anfetamina, no seu organismo. Ficamos bastante alarmados com a situação e, para evitar qualquer espécie de situação pontual, né, que pudesse nos induzir ao erro, repetimos a nossa diligência nas estradas, nas duas oportunidades, por uma madrugada, de 10 da noite até 5, 6 da manhã do dia seguinte. Fizemos uma nova operação na região de Diamantino. Na primeira operação, além desse número absurdo da presença de cocaína, nós tivemos 3 situações de pré-overdose. E tivemos ali também um nível de recusa, né, de cerca de mais de 20%, um pouquinho, porque os trabalhadores preferiram, os motoristas preferiram não ceder a amostra de urina. Mas, já na segunda, esse nível de recusa caiu. Por quê? Porque a situação acabou sendo levada à imprensa e o motorista percebeu que aquela questão que antes era lenda estava finalmente vindo para o debate e entendeu que aquilo era positivo, vinha em seu benefício. Então, nós tivemos um nível de recusa menor. O nível de pré-overdose subiu para 15%. 15% dos motoristas, dos 100 motoristas que nós paramos, estavam em estado de pré-overdose. O médico que acompanhou essa segunda diligência, em exames clínicos, né, em um deles, ele percebeu que o trabalhador realmente já estava sob o efeito da droga e, 40 quilômetros depois, se envolveu no acidente e matou 2 pessoas. Isso acabou ficando registrado, porque nós levamos, naquela oportunidade, a equipe do Ministério Público de apoio e filmaram tudo isso. Muito bem. Daí surgiu, então, num primeiro momento, uma tentativa de aproximação do sindicato laboral e das empresas, do sindicato patronal, no Mato Grosso. Essa tentativa sofreu resistência, sob o argumento de que o problema não era um problema do Mato Grosso, e realmente isso é um fato, né? E hoje fica muito claro. E nós, então, tivemos a necessidade de ajuizar uma ação civil pública, que contou com deferimento liminar no primeiro momento, então, limitando a jornada de todos os motoristas pela via judicial para o país todo, e, obviamente, isso sofreu também ataques processuais, e, por conta, em razão de um entendimento jurisprudencial, então, vigente, da OJ 130, da nossa SBDI 2, do TST, esse debate foi deslocado para Brasília. E, quando deslocado para Brasília, nós tivemos, aí sim, uma aproximação mais profícua de trabalhadores e empregadores do segmento, e esse debate ele acabou perdurando por 5 anos.
Houve, na época, e ele foi, digamos, coordenado e mediado pelo Ministério Público do Trabalho, mas em nenhum momento imposto. Para quem conhece o texto da Lei 12.619, percebe ali que não é um texto feito por legisladores e não é um texto que agrada integralmente os motoristas, tampouco um texto que agrade integralmente as empresas. Trata-se, portanto, de um grande consenso entre interesses contrapostos que foi, dentro da lógica do razoável e do possível, o resultado de um esforço desses segmentos para colocar termo àquela situação que já não poderia mais ficar embaixo do tapete. Muito bem. Daí nasceu, então, a Lei 12.619, que, fruto desse acordo, acabou sendo aprovada sem nenhuma dificuldade nas duas casas do Congresso Nacional, sem nenhuma espécie de objeção. E sobreveio, após a sua já vigência passada, o passado período do vacatio legis, um elemento importante que, na verdade, e há pouco tempo representantes disseram a mim pessoalmente, eles não acreditaram no sucesso dessa aproximação, dessa construção desses segmentos, e, por não acreditar, acabaram não se inserindo no debate durante aquele período todo, e agora se viram falar, mas essa lei atrapalha os meus interesses. Que segmento é esse? Principalmente as embarcadoras, em especial as embarcadoras do setor do agronegócio. Por quê? Porque o Brasil, como todos sabemos, tem a sua pauta de exportações fortemente alavancada e baseada em gêneros alimentícios, né, grãos e minério. Né, são commodities. E, como commodities, como todos sabemos, o preço desse produto é definido pelo mercado internacional. Então, não há gerência local sobre o preço. O espaço que os produtores de commodity têm para buscar, digamos, a sua lucratividade é trabalhado nos seus custos, tendo em vista que ele não tem governabilidade sobre o preço de venda. E aí, sob vários argumentos, um deles que acabou, inclusive, dando aso a uma resolução do CONTRAN, que atrapalhou muito o trabalho da PRF, a resolução 417, falou, olha, as nossas rodovias não contam com infraestrutura adequada para o descanso. Como é que a gente vai colocar essa lei para funcionar? Então, não dá para colocar essa lei para funcionar com essa infraestrutura precária. E mais, esse é um argumento mais próximo da realidade e dos verdadeiros interesses que, digamos assim, dão suporte à resistência à norma. O custo Brasil vai ser elevado por meio da aplicação dessa lei, né? Porque o nosso produto agora, o frete, certamente vai ter que subir. Por quê? Porque vai ter que pagar um pouco mais. Aquele motorista que antes trabalhava e não recebia pelas suas horas extras vai ter que receber, e assim por diante. Então, basicamente, com esses dois argumentos, nós temos o segmento do agronegócio que tem, inegavelmente, a maior bancada e melhor organizada hoje no Congresso Nacional, toda empenhada em revogar a Lei 12.619 e, em seu lugar, colocar hoje o projeto de lei que foi aprovado pela CEMOTOR, a Comissão Especial que tratou do assunto, na Câmara dos Deputados, e tem reiterados pedidos de urgência, tramitação em caráter de urgência, em regime de urgência, na Câmara dos Deputados, realmente todos preocupados em colocar, converter esse projeto de lei em lei ainda esse ano, porque o ano que vem é um ano eleitoral, tem todas as implicações que a gente pode imaginar com a discussão de uma envergadura tão grande, um impacto social tão grande. Muito bem. Então, estamos diante de uma situação de grave ameaça, mas que não seria tão grave se, de 2007 para cá, nós tivéssemos uma evolução positiva sob o ponto de vista de segurança no trânsito, né? Porque, senão, o problema poderia estar um pouco atenuado. Aí eu peço a gentileza, não sei se é possível, onde que seria a apresentação? Teria, por favor...
Eu peço a atenção dos senhores para que verifiquem o que acontecia em 2007, o que acontece hoje. Nós fomos às estradas ano passado, mais uma vez, e fizemos mais um diagnóstico para perceber o grau, digamos, e a magnitude do problema que estamos a tentar resolver. Obrigado. Pode passar, por favor? Sim. Vejam, como eu disse, naquele primeiro momento, o que nós tivemos? Positividade clínica, né? Então, o cidadão estava detectado com o uso e sob efeito de drogas. Foram 22%. Quando eu digo aqueles 51%, é que existe também o falso positivo. Se você tomar 8 litros de Coca-Cola num único dia, aquele exame apontava como cocaína. Mas é um tanto surreal imaginar que alguém vai tomar 8 litros de Coca-Cola num dia. Mas positividade clínica, nós tivemos 22%, 68% do grupo positivo usando cocaína e 32% apenas usando anfetamina. Isso em 2007. Aí pode passar o próximo, por favor? Como que está hoje? 2012. Né? Nós fomos novamente, assim que a lei entrou em vigor, para verificar como é que estava a situação do uso de drogas motorista. A positividade de 13%, mas percebam que lá na primeira aferição, em 2007, nós ficamos a madrugada toda. E a gente fala, mas qual a diferença? Qual a relação? O motorista que precisa lançar mão de uso de drogas, ele acaba, em especial, rodando mais à noite. Então, nós tivemos uma positividade menor porque o trabalho já findou na meia-noite. Mas o que chama a atenção aqui do Ministério Público, de todos nós, é o seguinte: aqui nós não temos mais o consumo apenas da cocaína e da anfetamina, o famoso rebite. Agora a gente tem o uso de um coquetel. Né? 46% usam só cocaína. Outros 15%, além da cocaína, usa anfetamina e metanfetamina. Drogas que já conduzem à dependência com um único uso. E temos 8% já fazendo uso de barbitúrico. Isso significa o seguinte: barbitúrico, para quem não sabe, é um medicamento utilizado para a pessoa conseguir dormir. Então, percebam que, se em 2007 eles lançavam mão apenas de remédios para conseguir ficar acordado, esse motorista ele perdeu totalmente o controle do seu relógio biológico, ao ponto de, quando precisa ficar acordado, tem que usar droga. Quando precisa dormir, também tem que usar droga. Então, nós temos uma situação agravada. Seriamente agravada, aliás. Também em 2012, uma verificação que não fizemos em 2007, percebam que até às 21 horas, nenhuma amostra positiva foi colhida. Depois, o aumento foi exponencial, demonstrando claramente essa relação entre o uso de drogas e o perfil, realmente, a necessidade de dedicação ao trabalho em um número maior de horas. Aqui, a violência no trânsito. O que tínhamos em 2007? No ano, 103 mil acidentes, contra, em 2011, isso subiu para 192 mil acidentes. Número de feridos, de 65 mil, subiu para 106 mil. Mortos, de 5.800 para 8.600. Portanto, se a Lei 12.619 era importante em 2007, faça uma ideia, né, dá para se fazer uma ideia num contexto como esse. Por favor. Isso. Agora aqui, e tocando especificamente o programa Trabalho Seguro, hoje do TST, que, aliás, o Getrim, aqui da 7ª, me parece muito bem articulado, está fazendo um trabalho maravilhoso. Percebam que, especificamente na questão trabalhista, e aqui tocando, então, motoristas empregados, nós já temos o segmento de transporte superando digamos, nosso paradigma negativo em termos de acidente de trabalho, que é a construção civil. Então, em número de acidentes, nós temos o setor, ali no gráfico de cima, o setor do transporte se aproximando, mas ainda abaixo da construção civil.
Mas em acidentes com óbito já superou, e infelizmente já superou bastante a própria construção civil. Não é? Agora, só volta um pouquinho, por favor. Percebam que os números são baixos aqui embaixo. Claro que uma pessoa morta já é um grande número, mas em termos globais, você poderia dizer, mas espera aí, quer dizer que morreram 300 e pouco, 400 no ano? Isso é subnotificação. Nós temos uma subnotificação absurda em se tratando de comunicação de acidente de trabalho, sobretudo quando nós temos o resultado morte. Muito bem. E o que temos, então? Eu vou tentar, até porque, enfim, somos muitos, né, para abordar o assunto. O que a Lei 12.619 faz? Ela vem reestruturar o sistema de transporte rodoviário no país, eliminando o que a gente chama do tripé que sustenta esse verdadeiro genocídio rodoviário. Esse tripé ele é baseado nos seguintes elementos. É o pagamento por meio de comissão, combinado com a baixa remuneração e combinado com descontrole de jornada. Esse conjunto, ele leva o trabalhador a se autoexplorar. Para quê? Em busca de uma remuneração digna. Então, se ele ganha pouco, mas ele ganha pouco e ganha por comissão, se ele trabalhar muito, ele vai conseguir ter um salário minimamente razoável para levar para a sua família. E esse sistema, então, ele leva o motorista a, inclusive, ter, de certo modo, interesse nesse sistema para que, por meio dele, ele consiga oferir uma boa remuneração, fato que levou a uma incompreensão, até mesmo dos motoristas, assim, que a lei digamos assim, veio para o mundo jurídico, né? Foi sancionada. E por quê? Porque o motorista pensava, bom, agora, então, se eu não posso mais receber por comissão, e a gente vai ver isso, então meu salário vai cair. Ninguém disse ao motorista que nós temos princípios justos trabalhistas que resguardam esse motorista, esse empregado. Mas, enfim, como a lei, então, reestrutura o segmento? Por gentileza. O núcleo da lei e a questão central que foi observada nas pesquisas, como já disse, é que essa autoexploração e essa situação, digamos, que viola, sem nenhuma sombra de dúvida, a dignidade desse motorista, é a ausência do controle de jornada. Então, o que disse o artigo 2º, inciso 5 da norma? Estabeleceu como direito do motorista, né, na verdade, ter a sua jornada controlada de modo fidedigno. Depois a gente pode entrar nos meandros de como esse controle pode acontecer se a gente tiver um pouco mais de tempo. Mas essa é a questão central. Por quê? Até então tínhamos a ideia, com base nas exceções do artigo 62 da CLT, de que, olha, sendo a execução do trabalho do motorista externo, ela seria, por si só, impassível de controle de jornada, o que acabava levando à improcedência dos pedidos de horas extras veiculados na Justiça do Trabalho. Então, nós tínhamos um sistema que, de certo modo, era até legitimado pela lei e pela atuação do Poder Judiciário, aplicando essa mesma lei. Essa jurisprudência vinha sofrendo uma mudança importante. Por quê? Porque o rastreamento da frota vem ampliando, digamos assim, vem sendo incrementado rapidamente. Por quê? Porque nós temos cargas sendo roubadas e há um interesse muito forte em proteger essa carga e também o próprio motorista, e o rastreamento é um instrumento importante nesse sentido. E aí o Poder Judiciário, se está rastreado, então tem condição de controlar. Aí começou a condenar em horas extras e, em pouco tempo, boa parte da frota do país já será rastreada. Então, vocês poderiam dizer, mas por que o segmento empresarial sentou, por meio com a mediação do Ministério Público, e aceitou uma lei como essa? Porque, sem o regramento, o setor empresarial teria que se submeter às regras gerais da CLT em pouquíssimo tempo, por razões tecnológicas. A evolução tecnológica ia submeter
o empresariado do setor a regra geral da CLT. Em pouco tempo, eles já vislumbravam isso e também há o interesse real em proteger, sim, o seu motorista, porque um outro elemento metajurídico, digamos, muito importante é a escassez de motoristas no mercado. E por que não existe mais, está faltando, alguns dizem 100 mil, outros 200 mil motoristas no país? Porque quem que vai querer entrar no corredor da morte? Não é? E hoje trabalhar nessa atividade é como se você estivesse indo para o corredor da morte. Então, se você não tem motorista suficiente, já tem um quadro que te aponta para jogar para a regra geral, do ponto de vista de ônus processual, né, decorrente de ações judiciais, claro que também passou a ser uma excelente oportunidade também para as empresas buscar o regramento dessa atividade. E esse é o núcleo, portanto, e elimina de vez aquela ideia de que a atividade do motorista seria impassível de controle de jornada. E aqui vale lembrar que entre as resistências à lei, em nenhum momento houve menção à impossibilidade do controle. Ela já era possível há muito tempo. Nós temos também intervalos de descanso. A cada 4 horas ininterrupta, a lei determina que se descanse 30 minutos. E isso não é de graça, é a Abramet. Você tem estudos científicos que dizem que, na verdade, esse período não deveria nem chegar às 4 horas, deveria ser um pouco menor, né? Mas foi, dentro da lógica do possível, o que se acordou. Intervalo interjornada de 11 horas, né? De 11 horas para entre um dia e outro de trabalho, que é a regra para todos os empregados. O que mais? Controle de prevenção. Aqui, um ponto muito interessante, que a norma, além de desestruturar aquele tripé, ela também busca resgatar a dívida que tem com esse motorista. Porque se o sistema viciou o motorista, é justo que o sistema trate esse motorista. Né? Então, o que diz o 235B, e de uma maneira um tanto estranha, dizendo que são deveres do motorista, mas, de certo modo, talvez ali tenhamos um dos principais direitos desse motorista. O motorista ele vai e já deve se submeter a teste e programa de controle de uso de droga. Então, o empresário vai montar um programa para acompanhamento do uso de droga e álcool, não é? E vai submeter. O motorista é obrigado a se submeter. Mas, em direito, é muito... enfim, é dominado por todos que a todo direito cabe uma obrigação correspondente. E qual é a obrigação? Se aqui é uma obrigação do motorista se submeter, qual é o direito correspondente que estaria aí colocado? É exatamente a situação do tratamento, e nesse caso defendemos custeado pelo empregador, né, desse motorista que eventualmente estiver sob a dependência, seja de álcool, seja de drogas. Aqui a vedação da remuneração por comissão, que já foi mencionada. Então, pela lei, e esse é um dispositivo que se aplica, nós temos um idêntico aqui no Chile, um idêntico na Comunidade Econômica Europeia, não é novidade nossa. Qual que é a ideia? A comissão deixa de ser regra. Não pode mais pagar por comissão? Pode, desde que ela não comprometa de modo algum a segurança no trânsito e induza a violação dessa própria lei. Então, vale dizer, olha, se o cidadão está trabalhando em entregas, digamos, aqui na cidade de Fortaleza, e ele sai todo dia, ele tem um horário para sair, tem um horário para chegar, em tese não vai ter problema nenhum de remunerar esse motorista por comissão. Por quê? Porque a jornada vai estar sendo observada. Ele vai bater o ponto dele lá no final, no início e no final. Muito bem? Então, não é que o pagamento por comissão está vedado. Ele deixa de ser a regra. Né? Ele deixa de ser a regra. Eu costumo dizer o seguinte, olha, a comissão vinculada à qualidade da prestação de serviço está plenamente liberada. A que sofre restrição é a comissão que está vinculada à quantidade de prestação de serviço. Essa, sim, está bastante mitigada por esse dispositivo.
Mas um aspecto que também vem desestruturar e reestruturar o setor de transporte sobre outros moldes, o tempo de espera. E que alguns imaginam, mas esse tempo de espera aí tem reclamação de empregado e tem reclamação de patrão. Porque como que acontece hoje? Acontecia até pouco tempo, gente. Um determinado motorista que ia lá numa fazenda, enchia o caminhão, carregava o caminhão com soja, aí vai até uma embarcadora, pode ser uma ALL, uma Bung, uma ADM, não importa, né? E ali, em razão dos problemas logísticos dessa embarcadora, às vezes ficava horas, 10, 20 horas, 48 horas, 72 horas para poder desembarcar aquele produto. E quanto esse motorista ganhava para ficar esse tempo todo parado? Nenhum centavo. Nenhum centavo, e muito pelo contrário. Geralmente, a prática que nós verificamos em Rondonópolis é que se dava um adiantamento, melhor dizendo, para o motorista de R$300. Falou, olha, com esse dinheiro você vai ter que pagar a sua alimentação e a sua hospedagem. Resultado, todo motorista dorme dentro do caminhão. Não dorme fora porque vai sair do seu próprio bolso, né? É isso que a lei determina. O que ela faz hoje? Ela faz o seguinte, olha, no tempo que você estiver na fila, né, limitado a 4 horas, isso é bom que fique claro, esse tempo vai ser considerado de espera. Não conta na jornada do trabalho, é verdade, mas é tempo de espera e você vai ser remunerado com a hora normal, mais 30%. Remunerado, não. Melhor dizendo, é a título indenizatório. E aí vem a reclamação de quem milita já na Justiça do Trabalho e não tem essa percepção dos fatos pretéritos. Fala, pô, isso é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição diz que a hora extra são 50% e, obviamente, esse trabalhador está à disposição do empregador. Portanto, inconstitucional. Ora, mas o artigo 4º da CLT, já no seu final, ele traz uma ressalva importante, que ele diz que sim, em regra geral, jornada de trabalho é o tempo à disposição do empregador, salvo disposições especiais em contrário, e essa é uma disposição. Nós defendemos a constitucionalidade desse dispositivo, sempre lembrando da premissa de que o fato precede a norma. E a situação do motorista era muito, muito ruim antes desse dispositivo. Muito bem. Então, onerou-se o tempo de espera. O que o ônus do tempo de espera acaba gerando, não só para o empresário, mas, sobretudo, para a embarcadora? O interesse em otimizar a sua logística. O interesse em criar mecanismos, por exemplo, aplicar o que se chama há muito tempo de just in time. Falar, olha, eu já sei quando o navio chinês vai chegar para embarcar o nosso minério de ferro, assim por diante, então, portanto, você, minha transportadora contratada, só vai colocar o caminhão aqui no tempo que seja aquele tempo, uma janela de atendimento, que já se criou o conceito de janela de atendimento, nessa janela de atendimento que é, com alguma precisão, o momento adequado do desembarque daquele minério que está naquele caminhão e assim por diante. Então, esse elemento ele é muito importante para que o nosso empresário, seja ele da transportadora ou da embarcadora, se profissionalize, né? Pois não. Por gentileza. O autônomo, como é que se faz esse cálculo, o frete fechado? Sim. Com relação ao autônomo, que esse dispositivo ele se aplica apenas ao empregado. Com relação ao autônomo, a gente tem uma situação, e aí a gente poder perceber qual o efeito benéfico advindo também para o autônomo. Porque o autônomo, aí esse fica na fila e hoje ele só tem o que está prescrito na Lei 11.442, que é o quê? Lá diz, a partir da 5ª hora na fila, você tem direito a uma remuneração por tonelada transportada. E aí o mesmo lobby que hoje busca a revogação da norma, também introduziu um parágrafo nesse dispositivo, na 11.442, e diz o seguinte, essa remuneração vai ser objeto de negociação entre as partes. Ocorre que o embarcador, assim como na relação de emprego,
o empregador é, digamos, a parte forte da relação e o trabalhador a parte fraca. Quando essa relação é mantida com o embarcador, nós temos o embarcador como o elemento forte da relação jurídica e a transportadora, ou principalmente o transportador autônomo, ele vai se submeter a qualquer espécie de negociação. Então, o que acontecia até esse dispositivo? O autônomo ficava sem nada, né? Agora, ele vai se beneficiar da necessidade de reorganização logística também do embarcador. Aplicação transversal das NRs, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. O artigo 9º da lei, ele rompe com aquele paradigma de que as NRs, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, só se aplicam em ambientes nos quais nós temos empregados regidos pela CLT. Por quê? Porque aqui ela é expressa em dizer que o pátio da embarcadora tem que se adequar às NRs, o consignatário de cargas, aqui também os portos marítimos e fluviais, as alfândegas também têm que observar o que prescreve as NRs do Ministério do Trabalho, sobretudo a 24, né, que trata dessa situação do ambiente em si, o ambiente externo. Então, número de banheiros, refeitório, etc., vão ter que observar, seja o empregador ou não. Então, é o pátio da transportadora? Sim. Esse já estava na regra geral da CLT. Agora, se o motorista chega, para numa barreira fiscal e lá fica por 2, 3 horas, pode o Ministério Público, seja ele, depois a gente vai discutir esse assunto, exigir que o fisco estadual, né, se for uma barreira tributária, ou a Agência Estadual de Controle de Vigilância Sanitária, enfim, traga e estabeleça nesse local as condições mínimas de sanitárias e conforto, sem nenhum problema, né? Eles são obrigados a prover esse estabelecimento com essas condições. Esse dispositivo foi o dispositivo utilizado para que o CONTRAN editasse a resolução número 417, exatamente dizendo o seguinte: olha, apenas rodovias nas quais tenham essa estrutura, os seus postos, etc., só ali que vai poder fiscalizar. Por quê? Porque senão não dá para cumprir a lei. Mas a lei não diz isso. É bom que fique claro. A lei diz os pátios das embarcadoras. Doutor Paulo, pois queria não. só comentar em relação a esse artigo 9º aqui, é que aqui no estado do Ceará, por exemplo, nós temos que se enquadra nessa questão aqui, a falta desses equipamentos. Porto do Pecém, que é um grande embarcador aqui no nosso estado do Ceará, Conheço. certo? E os postos de fronteiras, que hoje estão sendo remodelados, como Penaforte, posto das Queimadas e outros, que, inclusive, são proibidos, na adjacência desse posto, construir restaurantes. Então, quer dizer, o caminhoneiro muitas vezes passa ali 2, 3 dias, e se ele não tiver a nossa famosa caixa-cozinha no caminhão, ele vai passar fome, porque a estrutura do posto não permite que um restaurante seja instalado naquela localidade. Compreendo. E o que fazer, né? E o que fazer? Ele quer complementar ali, por favor. Obrigado. Essa limitação de tempo de espera, ela seria por 4 horas, é isso? Isso, como foi colocado, é uma preocupação, principalmente no estado do Ceará, de uma forma até peculiar. Hoje nós estamos vivenciando, vamos falando agora, a questão tributária dessa guerra fiscal entre os estados. Fica o estado do Ceará com o estado de São Paulo, dizendo que tem uma alíquota maior de ICMS, e, na verdade, o que estão fazendo? A maioria das mercadorias aqui adentro já vem com isso, com base na Constituição. Se São Paulo manda para o Ceará e está mandando, vamos supor, para o José, e ele é consumidor final, ela já vem com 12%, o estado do Ceará, na questão da breda fiscal, o 12% ficou com São Paulo, então eu quero o meu, que é 10%. Então, se está se cobrando hoje, vamos supor, 12 mais 10, uma alíquota aí, nós estamos falando de 22%, quando a gente sabe que isso é um absurdo. E quem, na prática, hoje está pagando isso é o consumidor. E aí o consumidor diz, não, mas espera aí, o caminhão fica lá na fronteira, passa 3, como foi colocado, 4, 5 dias,
esperando, às vezes, sair uma liminar para o Poder Judiciário intervir. Tá? Então, isso é uma... nesse caso, se a limitação é de 4 horas, e a gente está vendo hoje que, na prática, a coisa é muito mais do que 4 horas, e além também do que foi colocado, que é importante, que a gente sabe que os postos fiscais hoje não têm estrutura adequada para receber esse volume de profissionais que estão à espera. Eu queria saber, nesse caso, como é que fica. Obrigado. Olha, é muito oportuna a questão. Percebam que esse dispositivo ele não é condição de eficácia da lei. Muito pelo contrário. Ele é uma ferramenta exatamente para fazer com que esses postos, o PECEM e o Alfândega, no caso ali, todos eles se adequam. É uma ferramenta jurídica para que os senhores provoquem quem nós defendemos, por se tratar de matéria de segurança e medicina do trabalho e ambiente do trabalho de modo geral, entendemos que a competência é da Justiça do Trabalho. Então, provoquem o Ministério Público. Doutor Antônio está aqui. Provoquem, doutor Antônio. Né? Está aqui, doutora Geórgia. Eu acho que é melhor provocar a doutora Geórgia. Mas, enfim. Pois não. Eu posso só... Então, vejam. Claro. Não, como preferirem. Mas eu gostaria de ouvir a intervenção. Mas só para a gente deixar as perguntas para depois, a gente poderia abrir o debate, né? Eu não sei, estou sugerindo. Eu vou tentar resumir, né? Até porque eu acho que o debate acaba contribuindo mais do que nossa própria. Nós vamos ouvir a mesa como um todo, não é isso? Claro. Então, percebam que o importante é verificar que esse dispositivo é um instrumento para fazer cumprir, para fazer evoluir a condição de trabalho e não como condição de eficácia, conforme o CONTRAN acabou transformando e fazendo uma releitura do dispositivo. Bom, agora, respondendo então a pergunta. Veja, se o tempo de espera está limitado a 4 horas, e está. Por quê? Porque nós temos um módulo do DICS 24 horas. A menos que a gente for para Marte, para Netuno, para outro mundo, outro planeta, nós ainda temos uma limitação de 24 horas. Então, 24 menos os períodos de descanso, de 11, mais a jornada de 8, mais o intervalo interjornada de 1 hora, só nos sobram 4 horas para o tempo de espera. Então, é uma conclusão de ordem matemática. Tudo bem. Aí ele pergunta, mas lá eles ficam 8, 10, 2 dias, 3 dias, como é que funciona isso? Ora, se eu sair com o veículo em determinado horário, escoou toda a jornada de trabalho, digamos que ele chegou 5 horas da tarde, a jornada ia acabar às 6, lá na Alfândega. Muito bem. Aquele período de 5 até 6 ainda é jornada de trabalho. Quando passar da 6ª hora para frente, se o empregador falar, olha, você já está na fila, então está enquadrado como tempo de espera, você entra em tempo de espera. Muito bem. 4 horas de tempo de espera. Depois, o que vai acontecer? Vai começar a invadir o intervalo interjornada. Então, acaba violando o intervalo interjornada de 11 horas. Esse trabalhador vai ser remunerado esse período como horas extras normais. Ok? E considerando aí também um adicional noturno. Muito bem. O senhor gostaria de falar agora? Só para... Só com relação aos postos fiscais, os postos de fronteira do Ceará, onde eles estão sendo montados com estrutura, para que não haja exatamente esses restaurantes, como o Tavares falou. Porque nessa política anterior de existir tudo isso na periferia dos postos fiscais, é ali onde circula a droga para ser vendida, é ali onde está a prostituição, certo? Ali é onde está o agenciador do roubo de carga, todo o pessoal que está agenciando o roubo de carga, ele está naquela periferia. E o Estado do Ceará está trazendo para dentro do posto fiscal, onde ele tem uma fiscalização e um rigor maior. E, com isso, ele tem que nos dar a estrutura, o restaurante. E, em parte, esse eu conheço aqui, o do Aracati. Ele já tem, né? Mas, não sei se vocês notam, mas em todo estado do Brasil, aonde tem o posto fiscal, de repente se cria uma comunidade e se torna uma cidade, passa a ser uma cidade. Então, é por
o acúmulo de caminhoneiros naquele momento de liberar as notas. O Ceará já não tem tanto problema mais com a liberação das notas, por isso eles já não ficam mais tempo no posto, porque as notas vêm para Fortaleza, são resolvidas aqui, né? Então, esse é um detalhe. Voltando à situação da comissão e outra coisa mais. Por exemplo, assim, nós, não estou falando aqui, nós agora, no caso do patrão, a gente tem um zelo pelo nosso motorista, porque nós precisamos dele, certo? Ele precisa do nosso emprego, nós precisamos da mão de obra dele, e nós temos a obrigação de tratá-lo bem. Isso aí não tem dúvida. A lei tem que ser, nós estamos procurando, o que existe a nível de Brasil, é flexibilizar a lei, que não está fácil, né? Não está fácil. É flexibilizar a lei. Agora, o grande problema é o autônomo, porque ele é o patrão dele mesmo, né? Esse é que é o problema. Então, tudo que já foi falado, roda e cai no autônomo. Esse é que é o grande problema para ele cumprir a lei. Obrigado. Muito obrigado. Eu acabei não respondendo, então. Então, nos procure para que a gente faça cumprir a lei, Ministério Público, buscando o Poder Judiciário, para tornar uma eventual ação definitivamente exigível, né, digamos assim. Passar o dispositivo e a gente vai chegar, aliás, chegamos agora já no ponto que o senhor mencionou. Veja, qual é o elemento central do sistema para conferir consistência à Lei 12.619? É a corresponsabilidade das embarcadoras pela fiscalização. Por quê? Porque temos autônomos empregados no segmento. Esse elemento, sem esse elemento, essa lei valeria apenas para empregados, o que levaria, na verdade, a um desarranjo total no sistema, onde nós temos quase que meio a meio o transporte provido por trabalhadores motoristas empregados e também por motoristas autônomos. O que diz o dispositivo em linhas gerais? Ele diz o seguinte, que a embarcadora não pode permitir ou ordenar que o motorista deixe o seu pátio, seja ele autônomo ou empregado, próprio ou de terceiro, né, sem que tenha descansado. Aqui a lei se refere apenas ao intervalo interjornada de 11 horas. Mas a resolução número 405 do CONTRAN amplia esse escopo, na nossa visão, com um alcance de natureza preterlegem, portanto, aplicável, não é? Também para os intervalos de 30 minutos a cada 4 horas. Esse elemento, gente, é absolutamente central por essa questão que o senhor colocou. E o autônomo? Como que fica o autônomo? Você dizer que o autônomo vai controlar seu próprio tempo de direção chega a ser algo surreal para constar em uma norma. Então, é esse o elemento que, de fato, confere consistência lógica à lei. Muito bem. E o que nós temos, então, no projeto de flexibilização da Semotor, que não é, com todas as vênias, um projeto de flexibilização, mas é um projeto de destruição, né? Vamos lá. O tratamento da jornada. O que aqui, o projeto em si, ele aparenta não mudar muito, mas ele toca já de cara numa questão muito central, que ele autoriza 4 horas extras. Sabe por que hora extra chama extra? É porque ela é extraordinária. Não é aquilo que acontece todo dia. E o que o segmento está fazendo? Como a lei veda como regra o pagamento por comissão, e nós temos o princípio da irredutibilidade salarial, né? Bom, qual que é a conta que estão fazendo? A lei autoriza pagar 2 horas extras. Quanto que ele ganhava por mês? R$4.000. Tá, vamos fazer uma média, ele está tirando 4.000 com comissão. Então, eu vou pagar um piso, digamos, de R$1.500. Ele vai receber mais um valor de hora de tempo de espera, são 4 horas por dia, mais 2 horas extras, e vamos fazer uma conta de chegada de modo que fique nos R$4.000, mas aí ele tem que trabalhar 8 horas normais, 4 horas de espera, de vez em quando, e mais 2 horas extras. Quanto que dá essa conta? Não é? Matamos o motorista de novo.
Mas agora a proposta é elevar para mais 2 horas extras, porque também há uma outra verdade, não é todo dia que ele pega a fila. É verdade. Mas nós não podemos fazer essa conta de chegada, porque isso viola o princípio da irredutibilidade. O que essa mudança do sistema com relação à remuneração vai ter que ser feita da seguinte forma: faço a média dos últimos 12 meses, quanto ele recebia? R$ 4.000, R$ 4.000 é o salário fixo dele, por 8 horas, e não por 10 ou 12 horas, embutindo horas extras. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tratamento dos intervalos de descanso. Eleva de 4 para 6 horas o período que o cidadão vai poder rodar e depois ele pode parar. Isso aqui, associado a um outro elemento que a gente já vai colocar, na verdade, eu acho que eu não coloquei, deveria ser na anterior. O projeto também prevê a indeterminação do início e final de jornada. Está lá? Ah, desculpa, eu acabei pulando. Mas, enfim, o que é isso? Hoje, minha jornada começa às 8 da manhã. Amanhã o patrão fala: ó, fulano, mas você vai ter que carregar lá no posto, não sei na onde, na cidade e tal. Amanhã a sua jornada começa às 5 da manhã. E depois de amanhã começa meio-dia. Isso provoca um caos absoluto, do seu ponto de vista de controle de jornada, e o relógio biológico, que é o fim último dessa norma, é respeitar o relógio biológico do cidadão, foi para o espaço também, né? Aí você associa essa situação com a elevação a 6 horas. O que diz a Constituição? Que para turnos ininterruptos de revezamento, há, em média, a limitação de jornada é de 6 horas. Aqui nós temos uma situação, nessa composição proposta pelo Somotor, muito pior que turno ininterrupto. Porque o turno é aquele dia que você trabalha de manhã, outro dia você vai trabalhar à noite, e assim por diante. Tem uma escala de revezamento de turnos. Aqui não, eles estão propondo uma escala absolutamente indeterminada de turnos, e elevando a 6 horas. Então, esse dispositivo me parece que também já teria aí uma violação constitucional muito clara. Tempo de espera. Hoje, o tempo de espera só pode começar a ocorrer depois da jornada normal. Então, naquele exemplo que a gente falava. Então, se ele chegou na fila, ele ainda está em jornada, ele vai aguardar, e depois ele começa a entrar na espera. A proposta permite antes, durante ou após a jornada. Complicado, mas não chega a ser tão violento quanto o último elemento. Depois eu falo do meio, que é econômico. Permite a concomitância do tempo de espera com os intervalos de descanso. E você olhando isso, fala: pô, não tem problema, né? Tem, porque deixa de estar limitado a 4. Porque hoje ele só é limitado a 4 porque você tem aquele módulo diário de 24 horas. Agora, se ele é concomitante, significa dizer o seguinte: agora o motorista vai chegar na fila, aí ele entra em espera, porque ele pode antes, durante ou depois da jornada. Então, ele cumpriu, digamos, 3 horas de jornada para chegar lá na fila. Muito bem. Ele entrou em espera e ele vai sair dali, digamos, 10 horas depois. Ora, se ele tinha 3 horas de jornada, no sistema atual, ele pegaria ainda mais 5 horas dentro da jornada e só depois ele começaria a entrar na espera. Agora, não. Então, 3 horas, aí ele fica 10 horas na espera, aí ele finalmente descarrega. Aí, quando ele terminou de descarregar, aí ele ainda tem 5 horas de jornada para trabalhar. E tem mais um elemento de ordem econômica. Reduz de 1 hora mais 30% para apenas 20% sobre a hora. O que significa dizer o seguinte: se o cidadão ficar, digamos, ele pegar uma fila muito grande, ele ficar o dia todo na fila, 24 horas, ele vai receber 24 vezes 20% da hora do que é devido do salário hora dele. Aí a lei, nesse aspecto, o projeto é de tal modo, ele percebeu essa inconsistência, que ele diz: quando passar de 24 horas, fica devido o salário do dia para o trabalhador. Passar as 24 horas. Né? Então, e se ele ficar só 23 horas? Ele chegou até a fila com 3 horas. Aí ele ficou 23 horas. 23 horas, ele ainda vai ter que cumprir 5. E o salário dele não vai chegar ao salário do dia, porque ele ganha só 20% a respeito para cada hora trabalhada. Olha o que nós temos aí. Tempo de reserva, some a remuneração de 30%. O projeto elimina essa remuneração. Por gentileza.
Remuneração por comissão. Agora, o texto proposto, traz a ideia de que a remuneração por comissão volta a ser a regra. Só não paga por comissão se, porventura, prejudicar. Ele inverte a ordem da frase, de modo a dar a impressão de que não, o pagamento por comissão é regra, mas só não pode pagar por comissão se, porventura, colocar em risco a segurança e assim por diante. Aí você fala, poxa, mas, do seu ponto de vista linguístico, não é a mesma coisa? É. Mas, do ponto de vista da mensagem do texto, muda tudo, porque o elemento teleológico que a gente fala é outro. O elemento teleológico atual, a finalidade da lei hoje, é tornar o pagamento por comissão uma exceção. A inversão da frase passa a ideia de que o pagamento por comissão é uma regra e, excepcionalmente, ele não pode ser empregado. Muito bem. Responsabilidade das embarcadoras, aquele elemento central que eu mencionei, que sem o qual realmente os autônomos ficam sem controle algum. O que diz o projeto? A lei atualmente ela veda que o embarcador ordene ou permita que o motorista deixe o seu pátio se não descansou, autônomo ou empregado. Qual que é o texto proposto? Ele só não vai poder ordenar, mas se o motorista quiser, tudo bem. Ou seja, acabaria a responsabilidade das embarcadoras no texto proposto. A eficácia da lei, a Lei 12.609, está em pleno vigor, e essa é uma questão extremamente preocupante, porque a recalcitrância em se cumprir espontaneamente a lei acabou gerando um passivo enorme para as empresas de transporte. Nós temos hoje uma lei em vigor e que vem sendo resistida à sua aplicação, o que gerou um passivo muito grande. O que o projeto diz? Vai depender, resgata a fórmula da resolução 407 do CONTRAN, vai depender da homologação de trechos adequados da rodovia. Ou seja, nunca teremos a eficácia dessa lei. Porque qual que é a ideia do artigo 9º? O posto lá está inadequado, provoque o Ministério Público, nós vamos lá exigir que o posto se adeque. A lógica do projeto. O posto não está adequado, aquele lá, então não tem lei naquele trecho. Não tem lei naquele trecho, vocês não vão correr atrás de ninguém, porque não tem a lei, ninguém quer a lei, e assim por diante, e o motorista vai continuar morrendo. É esse o projeto que está hoje tramitando no Congresso Nacional, e o que é pior. E a gente vai, enfim, tratar desse assunto em seguida, para não tomar muito tempo. Vamos lá. Solução para o vício de drogas e álcool. Eu acho que esse ponto talvez seja o que denote, de um modo mais claro, o caráter perverso desse projeto. A lei, ela determina, então, que se trate o motorista que se viciou. O que diz o projeto? Ora, se for constatada a presença de álcool, ele diz uma substância que determine dependência, álcool ou droga, no exame de larga janela, que deve ser feito uma vez por ano, esse trabalhador vai receber a sanção disciplinar prevista na legislação aplicável, que seria o quê? A chamada justa causa. Ora, então, o que temos hoje é você pegando aquele motorista que foi viciado pelo sistema e tratando. O que nós temos na proposta? Nós pegamos esse motorista que foi viciado pelo sistema e jogamos na lata do lixo. Ele não serve mais. É uma justa causa para ele. É um equívoco absurdo. Como nós percebemos, de 2007 para 2012, hoje o motorista não usa só cocaína, ele usa um coquetel. E ele tem que usar, porque senão ele não consegue dar conta do serviço. Muito bem. Um exame de larga janela significa que o cidadão não vai poder tomar uma cerveja, muito menos usar cocaína, durante o período, os exames vão de 180 a 360 dias. É feito com base, geralmente, no fio de cabelo ou na unha. Muito bem. Então, se ele usou álcool ou droga nesse período, ele ganha uma justa causa. Nós temos abundância de motorista no mercado hoje? Está faltando motorista, né? E eu acho difícil encontrar um motorista que não vai tomar uma cerveja, pelo menos ao longo de um ano. Graças a Deus, tomara que não use cocaína. Mas dizer que você não vai ter um motorista que tomou uma cerveja ao longo de um ano, nós não vamos ter mais motorista no mercado.
Bom, mas digamos que nós tenhamos um motorista muito dedicado e ele ama muito a profissão, ele fala, não vou tomar cerveja, não vou, muito menos cocaína, não quero nada com isso. Muito bem. Mas o sistema, porque o sistema, como foi demonstrado, ele induz a extrapolação de jornada agora de modo legitimado, porque o tempo de espera é contado em concomitância, ele vai continuar sendo explorado. Aí ele está lá, dirigindo já há 12 horas. Ele não usou droga e ele está dirigindo. O que vai acontecer com esse motorista? Vão acontecer os chamados apagões. O corpo humano simplesmente apaga. Então, 11% hoje, e aí está aqui, cadê o nosso policial da Polícia Rodoviária? 11% dos acidentes ocorrem em pista reta, à luz do dia, batida frontal, denotando claramente a falta de vigília, a pessoa está dormindo. Esse índice, dentro dessa lógica proposta, vai aumentar vertiginosamente. Vão perder motorista, vão perder caminhão, vão perder muita coisa com isso. Vamos lá. E, gente, o debate, olha que interessante. Esse debate de 2007 para cá, o efeito que ele já trouxe positivo. Eu mostrei para vocês lá no início que de 5 mil mortes subiu para 8 mil mortes, assim por diante. A situação, a violência no trânsito aumentou muito. Mas percebam, dentro do segmento de caminhões e ônibus, como que foi a reação, a evolução de 2007 para cá. Enquanto o número de mortos subiu, percebam lá na primeira coluna em cima, de um modo geral, né, ela subiu mais de 40%, o número de mortos em acidentes envolvendo caminhões caiu, quase a mesma quantidade, quase 40%. Feridos também caiu, enquanto a violência no trânsito subiu, envolvendo caminhões e ônibus, caiu. Número de acidentes, de um modo geral, subiu nos dois segmentos. Então, vocês percebem o seguinte, o motorista fala, mas então é um contrassenso, né? Como assim? Você disse que a situação tinha piorado. Sim, ela piorou e piorou muito. Morriam 5 mil nas estradas federais policiadas, morrem 8 mil. Mas estão morrendo menos em acidentes envolvendo caminhões. Por quê? Aí passa a próxima, por favor. Olha o que acontecia. Aqui a participação relativa também, eu acho que a gente pode pular. Dá para tirar a mesma conclusão do anterior. Aqui a jornada comparativa 2007 e 2012. Lá em 2007, aí que vão começar de baixo para cima. 1% só dos motoristas diziam que rodavam até, no máximo, 8 horas. Em 2012, quando fizemos a pesquisa, já subiu para 23%. Então, o que mudou nesse período? Mudou o respeito ao seu próprio limite biológico, que subiu, está longe do ideal. Nós temos 23% dentro do universo de 100%. Mas essa observância espontânea ao seu próprio limite biológico acabou gerando essa inversão, na medida em que, se a violência no trânsito, de modo geral, subiu, ela caiu nesse segmento porque as pessoas têm o motorista tem melhores condições hoje para evitar um acidente. Então, daí a importância e daí o que nós estamos com esse projeto, de certo modo, colocando em risco, porque esse avanço ele está absolutamente ameaçado pelo projeto da Semotor. Enfim, gente, eu coloquei aqui e é isso mesmo. A Lei 12.619, ela traz um efeito humanizador, humanizante sobre o nosso sistema de transporte brasileiro. E mais do que isso, ela traz também uma reestruturação de extrema relevância para o país como um todo. Aí, se me permite, coloca aquele do Word, por gentileza. Por que hoje eu estou dizendo isso, e aí, sob o ponto de vista, um viés econômico, e aí apontando o equívoco de médio e longo prazo, inclusive do agronegócio? Hoje, o frete brasileiro, ele é artificialmente barateado, o frete rodoviário, por meio de subsídios ocultos. Tá? Nós temos ali 15,72 bilhões que são arcados anualmente pela sociedade, por todos nós, em tratamento de mortos e feridos apenas em acidentes envolvendo caminhões. Porque, de um modo geral, o IPE estima em 40 bilhões. Então, só no segmento, 15,72. Horas extras sonegadas dos motoristas, que hoje não são pagas, 33,61 bilhões.
elisão fisco-tributária sobre esse valor, mais 10,25 bilhões. Então, nós temos aqui 62 bilhões de, digamos, subsídio oculto nesse frete. E nós temos, segundo a ILO, 203 bilhões em frete circulando no país a cada ano, o que dá mais de 30%, portanto, de subsídio indevido e oculto no nosso frete rodoviário. Mas fala, e daí? E daí que essa situação acaba desestimulando o investimento em outros modais rodoviários. Nós não temos ferrovias e hidrovias no país só porque falta vontade política, como todos pensam. Falta viabilidade econômica, porque nós, de certo modo, acabamos estimulando apenas o modal rodoviário por meio desse subsídio. O que equivale dizer é o seguinte: se nós não rediscutirmos, e a Lei 12.619, ela é absolutamente estratégica e fundamental para isso, o nosso sistema de transporte, daqui a 20 anos, nós teremos ainda um Brasil, um país continental, baseado fortemente no modal rodoviário, quando nós teríamos que ter uma redistribuição em outros modais e humanizar e reestruturar o nosso sistema de transporte, de modo, inclusive, ao contrário do que dizem os ruralistas, de modo a reduzir nosso custo Brasil. Nós tivemos uma super safra esse ano e foi feita uma comparação, inclusive saiu na Veja, mesmo com a super safra, mesmo com a nossa competitividade, o bolso do produtor brasileiro ficou bem mais vazio do que o bolso do produtor americano. E o diferencial está exatamente no seguinte fato: embora a gente tenha um frete rodoviário relativamente mais barato, eles não usam as estradas, eles usam ferrovias e hidrovias. Portanto, quando a gente pensa em Lei 12.619, ela não interessa apenas aos motoristas, ela interessa a todos os usuários de rodovia, porque nós temos a chance, a cada 3 caminhões que a gente passa, a gente tem a chance de estar cruzando com um, pelo menos, que o motorista é obrigado a estar sob efeito de drogas, e drogas pesadas, e ela interessa, fundamentalmente, também a nação como um todo, porque se o país pretende, e todos nós pretendemos que o nosso país realmente chegue um dia a ser um país de primeiro mundo, nós precisamos resolver nosso problema logístico. E a Lei 12.619 é muito importante. Nós não podemos olhar apenas o agora. Nós temos que olhar no médio e no longo prazo para que possamos, portanto, ter um sistema que, ao mesmo tempo, respeite a dignidade do trabalhador e respeite também a inteligência de todos nós, porque todos nós votamos, né, e queremos, efetivamente, que os nossos representantes promovam o desenvolvimento da nação. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. A gente vai muito obrigado. Eu queria compartilhar aqui. Eu queria agradecer primeiro o doutor Douglas, né? Eu acho que a gente se anima quando vê uma apresentação qualificada como essa e o futuro que nos espera e o que nós, né, representantes, ele deixou um desafio aí. Acho que a classe de parlamentares tem uma dificuldade em aprovar alguns temas, e esse é um tema bastante complexo, e, logicamente, que nós temos que fazer uma mobilização, não é simples assim, né? E fazer com que essa conscientização que foi posta aqui, ela seja posta para esses representantes que foram eleitos por esse grupo eclético do Brasil e no Ceará, mas muitas vezes não corresponde à voz que a gente sempre espera. Então, há uma diferença entre, né, a representação que está posta e se essa representação que está posta ela vai abraçar, né, essa causa. Então, eu acho que esse desafio é um desafio importante e requer, acho que nós aqui, parlamentares, e aqueles que se envolvem com a causa, fazer essa mobilização com os deputados federais, senadores, eu acho que, né, com a categoria, eu acho que isso requer uma força-tarefa muito grande. Então, colocar isso como um desafio nosso, né, aqui. E aí eu queria compartilhar, assim, a mesa está posta, nós temos 11 pessoas, e eu queria convidar ainda, que chegou por último, o doutor Fernando Alfredo Rabelo Franco, presidente da Comissão de Trânsito da OAB, para sentar aqui conosco. E aí eu queria saber, né, nós temos as falas da mesa, doutor Rebonato, e eu queria compartilhar se a gente cederia 3 minutos para cada um
para se colocar e depois a gente abrir o debate. Eu queria compartilhar com vocês se seria a melhor solução essa. Aqui a gente sempre deixa que a mesa se expresse, eu acho que era importante a gente ouvir, né, e quem está aí também ouvir. Então, vamos chamar aqui o excelentíssimo senhor desembargador Tarcísio Lima Verde, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região, para fazer sua fala. Nós estamos compartilhando 13 minutos, mas... Boa tarde a todos. Eu gostaria só de manifestar a alegria da Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho, ela tem se preocupado hoje, pode até parecer estranho para alguns, não só em julgar, né? Hoje nós estamos preocupados muito em prevenir os acidentes de trabalho, né? Num país em que entre os fundamentos da República estão a dignidade da pessoa humana, né, os valores sociais do trabalho, e que entre um dos primeiros direitos e garantias individuais é a inviolabilidade da vida, nós temos que nos preocupar com isso. Então, por isso a Justiça do Trabalho criou um programa, esse Programa Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho, e quis que ele se ramificasse para todo o país, né, criando os gestores regionais, no caso, no Ceará, somos eu e o Dr. Rebonato, e nós também, querendo que isso se ramifique para toda a sociedade, instituímos aqui um grupo interinstitucional, o G37, que conta com apoio valorosíssimo, inclusive da Assembleia, do Ministério Público, dos sindicatos, de várias instituições, né? São 39, e eu não poderia declinar de cor todos. E esse ano, depois de um primeiro ano de abordar a Constituição Civil, o programa se dedica a essa atividade que move praticamente o país, que é o transporte. Como o doutor Douglas falou, assim, interessa a todos nós, porque todos nós circulamos nessa estrada e cruzamos com os motoristas. Eu lembro que, quando eu era juiz no interior e promotor, né, eu costumava conversar com os motoristas onde eles paravam, né, ou, às vezes, mesmo quando dava um prego de pneu, né, ele dizia: doutor, não fique aí não, porque o motorista pode vir dormindo e nem vê o senhor, passa por cima. Então, essa preocupação já é antiga e eu acho muito louvável que se defenda, né? Eu não reconheço que o meu desconhecimento com relação a esse projeto de lei, mas o Ministério Público eu tenho como fiscal da lei e fiscal do direito da sociedade, da população. Se ele está dizendo que essa lei pode realmente desmanchar o trabalho que foi feito e que há perigo para toda a sociedade, eu acho que todos os que estão envolvidos com essa atividade devem ficar alertas, né, e tentar, de alguma forma, combater ou melhorar esse projeto de lei, né? Eu não vou dizer que seja um projeto que deva ser revogado, porque seria leviano da minha parte falar de algo que eu não conheço. Mas eu acredito que, se ele está tirando essas garantias, o mínimo de dignidade, né, de se ter um local razoável de descanso, um local razoável para alimentação, uma jornada razoável de trabalho, tem que ser pensado com muito cuidado, né? Era só o que eu queria dizer, agradecendo a presença de todos, em nome do G37, e esperar que vocês, enquanto atuantes nessa atividade, pensem principalmente na vida, né?
A vida afeta não só a sua pessoa individual, mas a família, né? Em primeiro, e a toda a sociedade, né? É o bem maior que a nossa lei visa amparar. É isso. Só passo, então, a palavra para a deputada. Obrigada, doutor Tarcísio Lima Verde, vice-presidente do TRT. Agora, eu queria pedir permissão ao nosso procurador-chefe, Antônio Oliveira, porque, como ele falou no GETRIM, e aí o doutor Rebonato fazer a sequência em seguida, aí eu queria chamar o excelentíssimo Carlos Alberto Rebonato, que é juiz do trabalho e coordenador do Trabalho Seguro, GETRIM 7. Em seguida, a gente chama o doutor Antônio de Oliveira. Boa tarde, deputada, nobre procurador. Está com esse projeto, as coisas estão se clareando. Porque, num primeiro momento, parecia que os próprios profissionais de transportes estavam contra a lei. Seria uma situação parecida com uma lei um esporte que não teve no Brasil, mas teve uma repercussão mundial, que era um esporte chamado arremesso de anões. Em alguns países, nos pubs, nos bares, tinham até campeonato, constituía em pegar um anão e jogar ele longe. E houve uma lei, começaram a vir leis para proibir o arremesso de anões, e os próprios anões se revoltaram, dizendo: não, nós queremos ser arremessados, é o nosso ganho, nosso pão, nós vivemos de ser arremessados. E houve uma grande discussão, e a dignidade humana venceu. A dignidade humana venceu, a lei vigorou, e hoje é um esporte proibido. Então, parecia que nós íamos ter no Brasil uma situação parecida como essa, os próprios caminhoneiros contra a lei. Agora está mais claro, estão despontando duas categorias, os embarcadores e o agronegócio, que estão pegando carona, estão solapando economicamente os profissionais de transportes. Isso está muito claro. Isso é uma questão muito nítida que está se vendo, e vai ser um debate político, e a sociedade não pode ficar parada. E a dignidade humana deve prevalecer ante a força do capital e os interesses. Essa é muito importante, esse detalhe é muito importante. E o segundo, eu gostaria que o debatedor depois tecesse algum comentário sobre a qualidade das estatísticas. Uma coisa, nós estamos trabalhando há 2 anos com acidente de trabalho, e a gente se depara, tem outros órgãos aqui, Superintendência de Trabalho, Ministério do Trabalho, INSS, Ministério da Previdência, e nós, do Judiciário, nós não temos estatística confiável. Existe uma subnotificação muito grande. Um exemplo clássico, pela OIT, o que mais causa acidente de trabalho no mundo é a agricultura. No Brasil, não chega a 2%. Será que o nosso agricultor é mais previdente que o agricultor da Europa? Ou será que, simplesmente, nós temos um faz de conta em termos de notificação? Eu gostaria depois só, porque, para que nós conheçamos o problema, nós temos que ter uma noção desse problema. Então, o que o senhor comentaria sobre a qualidade das nossas estatísticas? Obrigado. Obrigada, doutor Rebonato. E, em seguida, passando para o procurador-chefe Antônio Oliveira, da Procuradoria Regional do Trabalho, 7ª Região.